Pronto. Então, gente, muito obrigada pelo convite, o pessoal do CAN, a Carol, o Thiago, a Ana, que não está aqui, mas, sim, começar, né, Carol, agradecendo que a gente participou, imagina, porque ela faz tudo, ela é muito, muito competente, eu fico chocada com o quanto ela consegue organizar as coisas bem, assim, ela, a Ana, o Thiago também. Então, muito obrigada, gente. Também obrigada, Marcel, pela troca, né? A gente está montando essa aula juntos. Então, eu sou a Bruna, sou mestranda em neurociência na UFABC, e a minha pesquisa é com humanos, assim como a do Marcel, né? Eu estudo os efeitos do Hatha Yoga em aspectos neuropsiquiátricos de idosos, né? Então, eu estudo yoga e envelhecimento. Então, essa aula vai ser sobre métodos experimentais em humanos, e é uma aula bem introdutória, assim, para a gente conhecer um pouco sobre quais são os métodos de pesquisa possíveis, né, quando a gente trabalha com humanos e como reduzir alguns vieses que são naturais, assim, de trabalhar com humanos, né? Então, vamos lá. Para começar, acho que vocês já tiveram aula de bioética, né? Então, a gente sempre lembra que antes de qualquer pesquisa com seres humanos, a gente tem que montar um termo, né, de consentimento livre e esclarecido. E esse termo tem que ser assinado, tudo bonitinho, para que seja aprovado para a gente conseguir seguir com a pesquisa. Então, esse é o primeiro passo para a gente realizar qualquer pesquisa com seres humanos. Isso é super importante, né? Submeter o projeto de pesquisa para o comitê de ética, para que ele seja aprovado, e assim a gente monta esse termo de consentimento, para que todos deem o seu consentimento, obviamente, né, em participar da pesquisa, sabendo que toda pesquisa, né, pode promover algum risco, né, ao sujeito em questão. Então, isso é algo que assegura tanto o pesquisador quanto a instituição de pesquisa e os participantes também, saber que todo o projeto de pesquisa está ali escrito e pré-estabelecido, e aí você vai assinar aquele termo, você, o sujeito, né, da pesquisa, vai assinar aquele termo para garantir a sua segurança mesmo durante toda a pesquisa, né? Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a realizar pesquisa com seres humanos, óbvio, né? Escrever o projeto de pesquisa, ser aprovado pelo comitê de ética, e aí sim, os sujeitos, a amostra que a gente escolheu, assinar o termo de consentimento. Então, só uma lembrança da aula de bioética. E aí, para isso é importante que a gente saiba que existe a plataforma Brasil, né? Que você submete o seu projeto de pesquisa e aí é aprovado por um comitê de ética, no caso nosso, né, da UFABC, para que essa pesquisa possa ser realizada, né? Geralmente você submete ali o seu projeto de pesquisa e às vezes volta com algumas observações do comitê de ética, do tipo, explique melhor o que você vai fazer nesse passo da sua pesquisa, para que tudo fique bem claro para os sujeitos, para quem vai participar, né? Para quem vai ser sujeitado à sua pesquisa. Então, só um exemplozinho sobre como que funciona o termo de consentimento. Então, você se apresentando seu projeto de pesquisa, quais são as suas intenções, e aí o participante, né, a pessoa que faz parte da sua amostra, vai ler tudo bonitinho e falar assim, eu concordo, então eu posso participar da sua pesquisa, e se a pessoa não concordar, ela não vai participar da pesquisa. Bom, então, sabendo disso, né, que existe a necessidade, que é uma coisa especial da pesquisa com humanos, né, essa necessidade do termo de consentimento, que os sujeitos aceitem o tipo de pesquisa que você vai fazer, existem duas possibilidades metodológicas, né? O termo de consentimento livre e esclarecido para pesquisas que levem intervenção, né? É super importante, porque as pessoas vão passar por algum tipo de terapêutica, né? Então, é por isso que a gente assume que existe algum risco. Mas existem essas duas possibilidades de a gente fazer pesquisa com humanos. Então, pode ser uma pesquisa observacional ou uma pesquisa experimental. O próprio nome diz, né? A pesquisa observacional, a gente vai observar, ou ao longo do tempo, ou um período específico, como que está aquela população, aquela amostra que a gente escolheu de pessoas, em
em relação a um determinado aspecto. E a gente já vai ver quais são os tipos de pesquisa observacional que existem. E a pesquisa experimental leva algum experimento em questão. Então, você vai experimentar uma terapia, então pode ser, por exemplo, né, eu estudo yoga, então eu vou... a minha terapêutica é a prática regular de yoga, por exemplo, por idosos, né? Mas aí você pode, se você for um pesquisador da área da farmacologia, por exemplo, aí você vai testar um medicamento, né? Então, essa é bem... tá bem claro, né, no nome do tipo de metodologia, o que é observacional e o que é experimental. Deixa eu passar aqui. Bom, a pesquisa observacional pode ser descritiva ou buscar relações entre variáveis, né? Ou seja, você pode observar a população ali num determinado período de tempo e apenas descrever, por exemplo, manifestações clínicas da COVID, né? Ou buscar relações entre variáveis, ou seja, pessoas que estão em determinada região têm determinados hábitos, contraem mais determinado tipo de doença do que outra. Então, a gente quer observar essas relações. Isso é observacional, né? Procura acompanhar e entender a história natural de determinada doença sem interferir nas suas causas ou consequências. Ou seja, não existe uma intervenção, a gente só observa. E aqui alguns tipos de pesquisa observacional. Então, estudos transversais, estudos de caso, estudos de coorte, né, coorte, e estudos ecológicos, que são cada um deles, né? Então, os estudos transversais, a gente vai observar a população num determinado período de tempo. Então, a gente não considera que é longitudinal, ou seja, a gente não considera a evolução daquele caso ao longo do tempo. Então, por exemplo, um exemplo de estudo transversal seria você testar pessoas que têm um determinado hábito em comparação com pessoas que não têm esse determinado hábito. Então, por exemplo, né, puxando para o meu caso de novo, idosos que praticam yoga em comparação com idosos que não praticam yoga por, sei lá, 20 anos. Então, praticantes de 20 anos, praticantes de não praticantes, né, leigos em yoga. E aí a gente passa essas pessoas num imaginamento, né, por ressonância magnética, por exemplo, para ver qual que é a diferença se existe alguma diferença neural, né, em pessoas que praticam e pessoas que não praticam. Então, é um determinado período do tempo, né, a gente não realizou nenhuma intervenção. Então, como eu expliquei, estudos transversais abordam um ponto histórico e analisam a situação de uma doença ou de uma condição específica com base nesse momento histórico. Seu objetivo é coletar dados para estudar uma determinada população em determinado ponto do tempo, e é importante para examinar a relação entre variáveis de interesse, como eu expliquei, por exemplo, o yoga, e se existe alguma diferença nervosa, né? Também é muito útil em estudos descritivos de manifestações clínicas. Então, por exemplo, nesse determinado período do tempo, vamos analisar pessoas que tiveram Covid e pessoas que não tiveram Covid. O Marcel vai fazer com vocês um teste de percepção de tempo, né? Como que funciona. Bom, depois ele vai mostrar direitinho para vocês, mas, por exemplo, a gente poderia comparar pessoas que tiveram Covid e pessoas que não tiveram Covid agora nesse determinado período do tempo, como que é a evolução deles no teste de percepção de tempo. Estudos de caso também são estudos observacionais, então a gente pega uma pessoa específica e observa aquelas condições clínicas específicas daquela pessoa, né? Ou seja, não envolve um controle, não envolve uma intervenção, você apenas observa quais são os sintomas, quais são os sinais, por exemplo, de uma pessoa que teve Covid agora, né? É um estudo muito usado quando há uma precariedade de informações, né, em uma determinada área de conhecimento. Então, por exemplo, uma doença nova, basicamente, a gente só vai ter estudo de caso para fazer, né? Porque não tem uma amostra muito grande, a gente está querendo conhecer aquela doença, então quais são as manifestações clínicas, aí a gente usa um estudo de caso, por exemplo. Então, a etiologia, caracterização clínica das doenças, a evolução da doença ou manifestações atípicas podem ser o alvo de estudo a partir da análise de casos. A psicologia, a psicanálise também, né, pesquisas nessa área também usam bastante estudos de caso, né, porque não é tão fácil de você encontrar uma amostra que seja muito
parecida, né, nesse aspecto, para a gente fazer estudos maiores, né? Então, a gente estuda casos, indivíduos. Estudos de coorte, né? Então, os estudos de coorte, eles analisam a exposição e posteriormente o desfecho. Ou seja, é como se fosse um estudo transversal, mas existe a evolução do tempo. Então, por exemplo, compara dois grupos, então, testa dois grupos, por exemplo, que não tem não fumantes, e depois, mais para frente, compara aquelas pessoas que começaram a fumar e aquelas pessoas que não adquiriram o hábito do tabagismo, por exemplo. E mais para frente, dali, sei lá, 20 anos, a gente vai testar de novo para ver quais pessoas que tiveram alguma questão, alguma condição específica, por exemplo, pulmonar, né? Então, existe essa análise ao longo do tempo, né? De pessoas que foram expostas a determinado hábito e pessoas que não foram expostas a determinado hábito ou evento, e quem contraiu ou não algum tipo de doença ou apresenta algum tipo de sintoma. Então, essa é a diferença, né? A gente analisa os grupos ao longo do tempo. Também não tem intervenção, a gente vai analisar o hábito. Então, os estudos de coorte analisam a exposição e posteriormente o desfecho, como eu falei, e podem ser feitos, né, a partir da comparação de um grupo de sujeitos em grupos ou subgrupos de expostos ou não expostos, ou mais expostos e menos expostos, quanto à ocorrência de um ou mais desfechos. Aí, no meu exemplo, por exemplo, seria doenças pulmonares, né, esse desfecho, o que a gente quer analisar. Quem que teve doença, como foi. Todos os indivíduos, tanto do grupo exposto quanto do grupo não exposto, devem estar livres do desfecho no início do estudo, ou seja, no começo do estudo, ninguém tem doença pulmonar. Um exemplo. Só um esqueminha que eu montei, mas é basicamente isso, né? Assim, pessoas que foram expostas a um fator de risco, né? Que aí o meu exemplo foi o tabagismo. A gente analisa ao longo do tempo e compara os grupos de quem ficou doente, quem não ficou doente e quais são as condições, né? Por isso que é importante testar antes e depois. É como se fosse um ensaio clínico, mas sem intervenção. E a gente já vai falar dos ensaios clínicos. Os estudos de coorte permitem determinar a incidência da doença entre expostos e não expostos e conhecer a história natural da doença, né? Então, por isso, ao longo do tempo, né? Como que aquela doença se desenvolve desde o início, né? Pensando que a gente passou os indivíduos numa bateria de testes ali no começo, quando ninguém tinha doença ainda. Depois vai analisar quem que obteve essa doença e tudo mais. Por isso que a história natural da doença. E os estudos ecológicos analisam dados sobre populações inteiras ou grupos de pessoas para comparar as frequências da doença ou de um outro efeito entre diferentes grupos durante um mesmo período de tempo, ou na mesma população em diferentes pontos do tempo. Então, eles procuram avaliar como os contextos social e ambiental podem afetar a saúde de grupos populacionais. Então, basicamente, é comparar duas populações e, por exemplo, prevalência de doenças, o que muda socialmente dessa população para outra, ou ambientalmente. Assim, o que difere entre essas populações, por exemplo, que poderia estar relacionada a uma determinada frequência de doença, diferente da mesma doença, das duas populações. E esses são os tipos de pesquisa observacional que eu comentei para vocês. Aí, além da pesquisa observacional, a gente tem a pesquisa experimental, ou seja, leva em conta algum experimento, alguma intervenção que a gente quer analisar. Aí pode ser uma terapia, pode ser um medicamento, que também é uma terapia, né? Mas medicamentosa ou não medicamentosa. Bom, os experimentos observacionais, né? A gente quer avaliar a eficiência e a segurança de diferentes tratamentos. Que esses diferentes tratamentos causam sobre a evolução natural de uma determinada doença, né? Então, infere-se em causas e consequências, ou seja, o que vai acontecer comigo se eu tô com uma infecção e vou tomar esse determinado medicamento, né? O que esse medicamento vai afetar, de fato, na minha saúde, ali, na minha condição específica. Então, envolve uma terapêutica.
E aí, por isso é super importante o termo de consentimento livre e esclarecido, né, que a gente falou mais cedo. Então, alguns tipos de pesquisa experimental, né? O ensaio clínico randomizado controlado, né, que é o ensaio clínico padrão ouro, que é o mais utilizado, que é o que mais gera evidência científica, isso para a área da farmacologia, mas também, por exemplo, para fisioterapia e para outras áreas que também envolvem uma terapêutica. E aí a gente vai explicar, mas eu vou explicar rapidinho sobre eles. Mas existem umas outras metodologias também de ensaio clínico, por exemplo, o ensaio clínico pragmático, que mimetiza a prática clínica, ou seja, os grupos, a amostra não é tão homogênea entre si, né? Pode ser uma amostra heterogênea, ou seja, pragmático no sentido de testar se aquela terapêutica funciona ou não funciona. Então, não existe tanto rigor na hora de você escolher a sua amostra, na hora de você realizar a intervenção, por exemplo, então não precisa ser uma intervenção padronizada entre os sujeitos, pode ser individualizada, específica para cada sujeito. Então, por isso o ensaio clínico pragmático. Geralmente eles são feitos assim como pesquisas iniciais, antes de você conhecer um protocolo de tratamento, você passa um ensaio clínico pragmático para ver se aquela técnica nova que você está testando funciona ou não funciona. O NF1, ou Single Subject, que o NF1 é como se fosse um estudo de caso que a gente explicou, mas com intervenção. Então, a pessoa é controle dela mesma, né? Então, a gente vai comparar ela antes e depois de receber uma terapêutica específica. Single Subject é a mesma coisa, só que você pode fazer com amostras pequenas também, né? De pessoas que são muito parecidas entre si. Então, por exemplo, sei lá, o NF1 é uma pessoa, o Single Subject pode ser 2 ou 3 pessoas, né? Por isso que um ensaio clínico de um único sujeito ou de um pequeno grupo. Também é mais pragmático, é mais rápido, assim, de você passar, de você fazer, do que um ensaio clínico randomizado controlado, que é bem rigoroso. Então, por isso também é muito feito com terapias novas, com estudos iniciais, de forma mais exploratória. Assim. Então, sobre os ensaios clínicos randomizados controlados, né? Os participantes do estudo são distribuídos aleatoriamente para aplicação de uma intervenção, por exemplo, um tratamento farmacológico, como eu falei. E aí essa intervenção é comparada com uma outra intervenção, que é a condição controle, que pode ser o tratamento placebo ou o melhor tratamento disponível naquele momento. Então, por exemplo, 2 grupos vão ser comparados, os 2 grupos de pessoas, por exemplo, que sofrem de enxaqueca e os 2 estão sendo medicados com o medicamento mais adequado, mais padrão, mais protocolado que existe hoje como evidência científica para enxaqueca. Então, os 2 grupos estão tomando isso, só que apenas um deles vai receber uma intervenção X, por exemplo, um outro tratamento farmacológico. Essa é uma possibilidade, né? E o outro vai receber um placebo, por exemplo. Ou não, os 2 grupos não estão sendo tratados de forma alguma, e aí um recebe o tratamento farmacológico e outro o placebo. Depende muito do que a gente está querendo estudar, né? Os grupos são acompanhados por um determinado período do tempo, então os ensaios clínicos são sempre longitudinais, né? A gente avalia antes e depois. E analisados por desfechos específicos definidos no início do estudo. Então, no exemplo aqui que eu dei da enxaqueca, se esse medicamento funciona para reduzir a frequência de crises de enxaqueca ali da pessoa que sofre com enxaqueca ao longo da vida. E aí a gente determina um determinado tempo, que seria o tempo de fazer efeito, para esse medicamento fazer um efeito, por exemplo, né? Então, aspectos básicos dos ensaios clínicos, né? Os ensaios clínicos randomizados controlados. A alocação é aleatória, ou seja, os sujeitos vão ser aleatorizados entre os grupos, controle ou intervenção, ou seja, eles não escolhem qual grupo que eles estão, a gente, como pesquisador, também não escolhe. Basicamente, cada um ganha um número ali num software e é aleatorizado por computador, né? Ninguém escolhe para que grupo que vai. E a necessidade do segmento longitudinal dos pacientes, né? Como eu falei, precisa ser antes e depois para ver o que mudou naqueles pacientes que receberam intervenção, né? E todos
são tratados, né, por intenção, todos são tratados, todos são analisados por intenção de tratamento, né, que é o que caracteriza um ensaio clínico. Ou seja, a gente tem a intenção de melhorar a vida, de melhorar o sintoma, de curar aquela doença, por exemplo, com uma determinada terapêutica. E aí, por isso que envolve também várias questões éticas, no sentido de que a gente precisa disponibilizar ou possibilitar o tratamento para todos os sujeitos daquele estudo. Então, por isso, né, os sujeitos, por exemplo, da condição controle, estão sendo medicados, por exemplo, com a melhor evidência científica possível naquele momento, ou então pode ser um estudo crossover, né, que a gente fala que é o estudo cruzado, que depois os grupos se invertem. Então, quem era controle passa a ser intervenção, e quem era intervenção passa a ser grupo controle. Então, por isso que é a intenção de tratamento, né? A gente precisa oferecer esse tratamento a todos os participantes do estudo. Se a gente acredita que aquela terapêutica que a gente está testando vai melhorar os sintomas. Esses são os aspectos básicos, né? Que todo ensaio clínico randomizado controlado precisa ter. Já os aspectos secundários, que é o que dão mais não seriedade, mas o que deixa o seu estudo, sua pesquisa um pouco mais controlada, o que dá mais força na evidência científica que você está querendo criar, são esses aspectos secundários, que é o... deixa eu ver. A robustez, assim, que é o quão bem controlado aquele seu estudo está sendo. Gente, desculpem, eu tenho uma cachorra aqui e fica meio doida com o barulho dos vizinhos. Então, por exemplo, nem todo ensaio clínico randomizado controlado vai ter cegamento, vai ser cego, por exemplo, né? Mas quanto mais cego for, melhor, porque a gente tira o viés de quem está recebendo a intervenção, por exemplo. Eu acredito que aquela droga está me fazendo bem, eu sei que eu estou tomando, então eu vou ter melhores resultados, meus resultados podem ser diferentes por causa disso, por causa do aspecto da minha intenção, ou intenção do pesquisador, por exemplo. Então, cego no sentido de não saber quem que está recebendo a intervenção, de não saber quem que está em qual grupo, se é exatamente o que eu falei. E aí pode ser simples cego, duplo cego ou triplo cego, né? Simples cego, apenas o pesquisador não sabe o que está tomando. O duplo cego, tanto o pesquisador quanto o sujeito que está tomando não sabem o que estão tomando. E o triplo cego, nem o pesquisador, nem o sujeito, nem o avaliador, que é a pessoa que vai fazer a análise estatística, sabem quem é quem. É tudo cego. Isso dá mais credibilidade ao seu... era credibilidade a palavra que eu estava buscando. Credibilidade ao seu estudo. Outra coisa que é importante, né, não é uma necessidade, mas é importante que os grupos sejam semelhantes no início do estudo, para não haver um viés também nesse aspecto. Por exemplo, se você não fizer uma boa avaliação basal para comparar os dois grupos, pode acabar que os grupos, o grupo experimental, por exemplo, tem um hábito de vida muito diferente do grupo controle, que interfere no resultado da sua intervenção. Então, às vezes, aquele resultado que você obteve no final, né, depois da intervenção, não teve a ver exatamente com aquela droga, com aquela terapêutica que você está testando. Pode ser que tenha a ver com aquele hábito de vida que aquele grupo, coincidentemente, começou a realizar e você não testou. Então, essa diferença entre grupos pode causar uma diferença, né, no final do seu estudo. O estudo crossover, também, que é aquilo que eu expliquei, quando você troca os grupos. Então, tem o grupo experimental, o grupo controle, passa um tempo, você testa para ver as diferenças entre os grupos, e aí eles invertem. Quem recebia o controle recebe a intervenção, quem recebia a intervenção recebe o controle. E aí, depois de passar também o tempo de intervenção desse grupo, que era o antigo controle, você testa de novo os dois grupos. Isso é bom para a gente avaliar o efeito do destreino, ou se você está, sei lá, analisando uma terapêutica não medicamentosa, né? Então, por exemplo,
prática física, assim, educação física, por exemplo, quais são os impactos daquele grupo que tinha recebido intervenção ali, era o primeiro grupo experimental, o que mudou de quando ele tinha acabado de passar pela fase de intervenção, então 3 meses realizando uma atividade física específica. Passa mais 3 meses, você testa de novo com aquelas mesmas pessoas não recebendo essa atividade física. Então, eles são um novo controle, né? Como eu falei, os grupos trocam. O que isso impactou na saúde daquelas pessoas, daquele grupo, daquela amostra, né? O efeito de ter parado a terapêutica, por exemplo. E o desfecho intermediário é você testar antes de acabar a sua terapêutica, né? Então, por exemplo, você vai testar um medicamento por 6 meses e aí, no meio do período, ali no terceiro mês, você testa para garantir que está tendo alguma mudança, para avaliar essas pequenas mudanças que estão na margem. Assim, né? Então, assim, basicamente, né, antes da gente começar um ensaio clínico, a gente vai definir a nossa pergunta de pesquisa. Isso é bem, assim, método científico, né? Então, por exemplo, será que a prática regular de alongamento melhora as funções cognitivas de mulheres? Então, essa é a nossa pergunta de pesquisa. Então, a gente vai definir a população e o tamanho da amostra. Isso a gente analisa, o tamanho da amostra a gente pode fazer por cálculo estatístico ou por revisão na literatura. Então, ver, por exemplo, qual que é o tamanho da amostra que tem sido utilizado para analisar dentro daquela população nos ensaios clínicos que já existem, para testar, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a prática regular de alongamento. Então, aí você define quais são os critérios de inclusão para a sua amostra, e depois você vai definir os critérios de exclusão, que eu já vou explicar. Então, por exemplo, os meus critérios de inclusão são mulheres adultas de 40 a 50 anos que não estejam na menopausa. Isso é importante, que não estejam na menopausa, porque não tem esse viés, porque a gente sabe que nesse período as mulheres têm uma alteração hormonal muito grande, né, em comparação quando não estavam na menopausa. Então, esse é um critério de inclusão, elas não podem estar. Os critérios de exclusão são aqueles que a pessoa entrou no seu estudo e aí você define que, a partir deles, ela vai precisar ser removida do estudo. Ou seja, não é o que colocou ela no estudo. Por exemplo, não estar na menopausa é um critério de inclusão. Mas um critério de exclusão seria, por exemplo, ela entrou no seu estudo, mas ela não participou das intervenções, ou se recusou a fazer algum dos testes cognitivos, né? Nesse exemplo, seria teste cognitivo, porque a gente está querendo avaliar, por exemplo, a melhora das funções cognitivas dessas mulheres. Então, se ela se recusou a fazer um dos testes, ela não entra mais no seu estudo, ela será removida do seu estudo. Se ela não participou de mais de 25% das intervenções, o que mais? Se ela teve alguma complicação ao longo do estudo, por exemplo, quebrou a perna, aí ela vai precisar sair do seu estudo, porque aí isso difere muito do que é a sua amostra, né? Por exemplo, você não está avaliando mulheres que quebraram a perna, né? Então, isso teria um grande viés que você precisaria retirar. Isso tudo você vai definir antes de começar o estudo, né? Definir a intervenção, então qual que é a frequência da prática que você vai testar, ou qual é a frequência do medicamento, se você for da área da farmacologia, né? Basicamente isso. E por quanto tempo, né, que você vai aplicar aquela terapêutica. Aqui no exemplo eu coloquei as práticas, a intervenção será, né, composta por práticas padronizadas de alongamento diário, orientadas por um professor de educação física durante 12 semanas. Isso no exemplo da prática regular de alongamento, né? E definir a condição controle. O exemplo que eu tinha dado para vocês da condição controle, que pode ser do tratamento convencional, então, a condição controle é o tratamento convencional. Você trata há 20 anos, é um consenso na ciência, na comunidade científica, um consenso na área médica, de que aquele medicamento funciona para determinada doença. Então, você vai tratar a condição controle com aquele medicamento, assim como
o seu grupo de intervenção. Também, por exemplo, pessoas que têm hipercolesterolemia, né? Então, eles tomam medicação para colesterol e os dois grupos vão continuar tomando esse medicamento, só que um deles vai realizar uma nova terapêutica que você está querendo testar. Então, esse é um tipo, né? O seu grupo de controle pode estar recebendo o tratamento convencional. Só que é importante que os dois grupos estejam recebendo, né? Ou pode ser um grupo de espera, por exemplo, como no estudo crossover, né, que eu tinha explicado para vocês que os grupos trocam, o primeiro grupo, o grupo controle, vai ser um grupo de espera, ou seja, ele vai receber essa intervenção. Isso ajuda, que a gente chama ele de grupo de espera, ajuda para que as pessoas não fiquem desmotivadas, né, a permanecer no seu estudo. Porque elas não vão estar recebendo intervenção agora, só vão receber dali, sei lá, 3 meses. Então, para eles se manterem no seu estudo, para você manter eles ali firmes com você, porque você vai querer testar de novo, você chama eles de grupo espera, fala, agora está acontecendo a turma 1, mas você vai ser chamado para a turma 2. Isso ajuda para que as pessoas permaneçam no estudo. Ou pode ser grupo controle mesmo, o grupo não recebeu nada, não vai receber nada, e paciência. A pessoa achava que ela está sujeita a isso acontecer, porque ela assinou lá no termo de consentimento que ela aceitava passar pela comissão controle. Então, o grupo controle recebe uma intervenção que serve como contraste para avaliar a unidade relativa, a utilidade relativa da terapia experimental, ou seja, né, os desfechos específicos daquela terapia experimental que a gente está testando. Eles devem receber o tratamento padrão, ou seja, a melhor alternativa terapêutica vigente no momento da concepção do ensaio clínico, como eu dei o exemplo aqui da medicação para colesterol, por exemplo. E se não houver um tratamento padrão, o placebo pode ser o mais adequado. Isso para farmacologia, por exemplo, né? Por exemplo, na minha área, que eu estudo uma terapêutica não medicamentosa, é um pouquinho difícil a gente fazer um placebo, né? De prática regular de yoga. Então, não tem como eu realizar um placebo. Realmente, o grupo controle não recebe nada naquele momento. Mas aí eu chamo de grupo espera e eles vão receber em algum momento, sabe? E aí também dá mais robustez ao meu estudo, porque eu vou comparar os grupos depois, né? Que é avaliar aquele efeito de estreino, por exemplo, que eu tinha explicado. Aqui só um esqueminha de como ocorre. Então, tem o ensaio clínico. Então, população-alvo, né? A população que a gente quer avaliar, quem é elegível para o seu estudo, ou seja, quem está nos critérios de inclusão, né, que aí vai fazer parte da sua amostra. Essas pessoas, e quem não é, então quem não é vai ser removido, não vai fazer parte do seu estudo. Essas pessoas que estão no critério de inclusão vão ser randomizadas entre grupo experimental e grupo controle. O grupo experimental vai receber a intervenção, o grupo controle vai receber a condição controle, num delta T, assim, comparando num determinado período de tempo que você pré-determinou para sua intervenção, e depois você vai comparar os desfechos entre os grupos. As desfechos podem ser determinações bioquímicas, fisiológicas ou microbiológicas, eventos clínicos, por exemplo, sinais e sintomas que reduziram ou não acontecem mais, escalas de atividade da doença, medidas de bem-estar ou funcionalidade, isso é super comum em estudos com idosos, ou tempo de sobrevivência, né? Isso para, por exemplo, estudos de cuidados paliativos. E aqui um exemplo, né, de como é realizado a bateria de testes, né? Então, a gente... Aqui, deixa eu mostrar aqui. Então, antes da gente receber a intervenção, a gente vai testar esses grupos, né? Para comparar o antes e depois. Então, eles vão passar por uma bateria de testes, receber a intervenção e depois passar pela mesma bateria de testes. Para isso é importante a avaliação basal, que é aquela avaliação que eu falei, que vai caracterizar a sua amostra, para você garantir que não tem uma pessoa que é muito diferente daquela amostra que você selecionou no início. Por exemplo, você está ali testando mulheres de 30 a 40 anos, né, que eu tinha dado exemplo, só que tem uma mulher só de 30 anos e todas as outras têm 48, 49, 50. Talvez seja
desculpa, tipo, 30, 40, então, 39, 38, 39, 40. Talvez seja benéfico que você remova essa pessoa de 30 anos, porque vai ser uma diferença muito grande em relação a toda a sua todo o restante de sua amostra. Então, por isso que é importante a caracterização da amostra. Isso também dá tempo de estudo, por exemplo, é uma coisa que a gente pesquisa muito, que a gente pergunta muito, especialmente quando a gente vai avaliar a função cognitiva, porque a gente sabe que o estudo é um viés, né? Então, o tempo de estudo pode causar causa uma diferença no geral, né? Nas funções cognitivas. Então, se você tiver grupos muito diferentes entre si, por exemplo, o seu grupo intervenção tem quase todos são pós-graduados, e o seu grupo controle, a maioria não terminou o ensino médio. É uma discrepância muito grande, então por isso é importante que você passe essa avaliação basal para que esses dois grupos sejam equilibrados em tempo de estudo, por exemplo, para não ter o viés do tempo de estudo no resultado da sua intervenção. E alguns testes, por exemplo, nesse aspecto, no exemplo dos idosos, então, por exemplo, eu quero avaliar se determinada medicação ou determinada terapêutica não medicamentosa vai causar alguma diferença nos sintomas de depressão de idosas, por exemplo. Então, um teste que vai fazer parte da minha bateria de testes antes e depois é a escala de depressão geriátrica, que é uma escala já padronizada, que é muito, muito usada, assim, que é autodeclarada, assim. Então, a própria pessoa, o próprio sujeito do estudo vai definir como esses critérios, sim ou não, né, no caso dessa escala. Então, são algumas perguntas que ela vai receber antes e depois da intervenção para ver se essa intervenção causou algum efeito, né? Então, algumas dessas perguntas, no exemplo que eu estou dando, você se sente geralmente aborrecido? Você está sempre de bom humor? A maior parte do tempo você está de bom humor? Você acha que você se sente bem disposto? Todas essas perguntas vão ser feitas antes e depois da intervenção para ver se existe alguma melhora, né? Se aquela intervenção melhorou todos esses aspectos. E aí, sim, só para fechar, a escala Pedro é uma escala da fisioterapia, né, para pesquisas na área da fisioterapia, de pesquisas com humanos sempre, né, que a gente está falando hoje, obviamente na fisioterapia, que vai avaliar a qualidade do estudo. Ou seja, todos esses aspectos vão ser pontuados, eu já vou falar quais são os aspectos, no sentido de você avaliar se aquele artigo ele é bem controlado, para que aquela evidência científica seja a melhor possível. Então, será que tudo isso que está sendo afirmado no artigo é confiável, assim? Esse artigo foi muito bem controlado? E aí, tudo isso você pode passar pela escala Pedro. Ou seja, né, alguns aspectos da escala Pedro. Ela é composta por 11 aspectos, por 11 critérios, né? Só que ela só pontua a partir do segundo critério. Então, ela vai de 0 a 10, essa escala. E aí você pega esse artigo que você viu e fala, nossa, esse artigo encontrou uma coisa maravilhosa, assim. Essa terapêutica foi muito boa para determinada condição, determinado sintoma. Será que ele é bem controlado? Aí você passa pela escala Pedro. E, então, alguns aspectos da escala Pedro, né? Eles foram aleatoriamente distribuídos? Esse ensaio clínico foi randomizado? Sim ou não? A alocação dos sujeitos foi secreta? Ou seja, as pessoas não sabiam para qual grupo os sujeitos foram selecionados? Sim ou não? Os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes, ou seja, aquela avaliação basal que a gente passa, né, que é a caracterização da amostra, que é como uma anamnese. Assim. Os sujeitos participaram de forma cega do estudo? Sim ou não? Os terapeutas que administraram a terapia fizeram de forma cega? Sim ou não? Os avaliadores fizeram de forma cega? Sim ou não? Isso é aquilo que eu falei, né? Se é simples cego, duplo cego ou triplo cego. Quanto mais cegamento houver, mais confiável é o seu estudo. Você afirmar aquilo, né, sobre aquela terapêutica que você está testando.
Os resultados foram obtidos em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos, ou seja, teve muita desistência, mais de 15%? Sim ou não? Os sujeitos, a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados, receberam o tratamento ou a condição controle conforme a alocação? Se isso não foi o caso, fez análise dos dados para pelo menos um dos resultados chaves por intenção de tratamento, é aquilo que eu falei, que os dois precisam receber a condição pré-estabelecida, né? Ele pode ser crossover ou pode não ser, mas eles precisam receber o tratamento conforme a alocação inicial. Os resultados das comparações estatísticas intergrupos foram descritos para pelo menos um dos resultados-chave. Então, por exemplo, os grupos foram comparados naquilo que você estava buscando. Se esses resultados foram descritos, sim ou não. E, no fim, se o estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um dos resultados-chave. Ou seja, se você testa os dois grupos em média e desvio padrão, se você considera essa variabilidade intragrupo, né? Exatamente. Isso é um exemplo, por exemplo, de escala, né, que eu falei. A escala de depressão geriátrica. Era para, na verdade, para esse slide está depois desse, tá, gente? Peço perdão por isso, porque isso é a síntese do ensaio clínico. Mas um exemplo também que a gente podia passar ali, ao invés de uma escala, é um teste, por exemplo, um teste cognitivo, ou um teste, nesse caso, que eu dou exemplo do teste de bissecção temporal, que vocês vão montar com o Marcel. Porque o Marcel, a gente também estuda percepção de tempo, né? Eu acho que eu não falei isso no começo, mas meu estudo é na área do yoga com aspectos, com envelhecimento, né? Com aspectos neuropsiquiátricos de idosos e percepção de tempo também. Então, por isso que a gente vai fazer com vocês o teste de bissecção temporal. Gente, é isso. Falei bastante sobre o ensaio clínico, porque realmente é o que a gente faz aqui na Neuro, na UFBC, né? Mas que existem também os ensaios observacionais. Bom, é isso. Acho que eu já vou passar agora para o Marcelo, porque senão vai ficar muito, muito longo, mas anotem suas dúvidas. Na verdade, se alguém quiser fazer perguntas, por favor. Muito obrigada, Bruna. Obrigada a você, Carol. Espero que tenha sido tudo bem. Foi perfeito. Eu acho que a gente vai parar a gravação agora e depois recomeçar com o Marcel, tudo bem? Que aí a gente fica lá gravadinho, lá bonitinho, os horáriozinhos. Certo. Olha, a gente tem uma perguntinha.